Você sabia que a Bíblia, ela fala de duas pazes. Ela fala da paz com Deus e da paz de Deus, né? Uma garante o céu, a outra sustenta a sua vida, né? A gente às vezes fica muito sem paz. Vamos falar aqui hoje sobre essas duas pazes, como você adquiri-las, né? Que é uma coisa, hoje existe um paradoxo no mundo, né? No mundo moderno, é o paradoxo da hora, né? Dessa geração. A gente não está falando em paz, todo mundo precisa de paz, todo mundo quer paz. E a gente não está falando de guerras, né? Porque hoje o mundo está todo em guerra, né? Então, no Oriente Médio, guerras, Irã, Estados Unidos, Israel, por trás deve ter China, União Soviética ajudando uns outros, enfim. A gente não está falando dessa paz das guerras, a gente está falando da paz do coração, né? Da paz com Deus, né? Ou vai com Deus, vai em paz, todo mundo fala isso, né? Então é assim, nunca se falou tanto em paz, porque hoje você tem muita informação, eu já comentei alguns estudos aqui, uma criança hoje de 5 a 7 anos tem muito mais informação do que o imperador dessa época aqui. Tem muito mais informação e informações que às vezes não condiz com a idade, não condiz com a carga que essa informação vai gerar numa criança. E a criança cresce, vira adolescente, vira jovem, vira adulto, e às vezes, muitas vezes, a pessoa está sem paz, não tem paz interior, não tem paz, fica, sabe, muita ansiedade, pânico do medo, doenças, depressão, doenças que a mente recebem e aí vão causar males físicos também, né? Se a pessoa não cuidar disso. Então, assim, muita informação, você vai ver, hoje você vai vendo tuas redes sociais, você vai virando lá as redes sociais, tem hora que você fica contente, tem hora que você fica, acha graça, tem hora que você fica triste, tem hora que você chega às lágrimas, tem hora que você fica com ódio, com raiva, puxa, mas isso é uma injustiça. Então são muitas, muitas, muitas informações que vão deixando você cada vez mais ansioso, nunca teve tanta ansiedade, né? Então é assim, muitas pessoas, talvez você seja uma dessas, buscam paz interior sem se reconciliar com Deus. Fica difícil acontecer isso. Você quer a paz de Deus sem se reconciliar com Ele? Ah, mas como assim eu me reconciliar com Ele? Eu não tô em guerra com Ele. Pode ser que você esteja e não está nem sabendo. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que fala assim, vamos colocar um termo mais pesado aqui, você seja um ecumênico, né? Tudo vale. Ah, tudo que fala de Deus, eu estou dentro, valeu, eu acredito, eu curto tudo que fala com Deus. E a vida com Jesus Cristo, com Deus, não é assim. Não é assim que ele quer. Ele é exclusivo, ele quer você para ele. Ele quer ser o seu Deus e quer que você o tenha como o seu Deus. Entendeu? Não é assim, eu creio nisso, creio naquilo, creio naquele outro, creio naquela, creio naquele outro, mas eu também creio em Deus. Pô, todos os caminhos levam a Deus. A gente já falou assim, aqui que não é verdade isso, né? Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é só por meio de Jesus Cristo que você vai se reconciliar com Deus. Interessante, né? Qual é a condição natural do homem? Vamos ler aqui algumas coisas para a gente entender o que a Bíblia fala. A condição natural, desde que o homem nasce, quando ele nasce. Está aqui em Romanos, capítulo 5, 10 diz assim, ó. Por quê?
Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida de quem? De Jesus. E aí, o que acontece? O que separa a gente de Deus? Olha o que diz lá em Isaías 59, capítulo 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então, assim, o seu pecado faz uma separação entre você, entre nós e Deus. Pô, mas peraí, Marcelo, você não vive falando que todos nós somos pecadores? Isso, somos nós, todos nós somos pecadores. E o pior, vamos continuar pecando, mas uma vez que você reconheceu que é um pecador, se arrepende dos seus pecados e creia que Jesus morreu por conta dos seus pecados, para lavar os seus pecados, pronto, você está reconciliado com Deus. Ainda que você continue pecando, você viu o que ele falou aqui? Justificados, a gente está justificado. Isso é um termo legal, quer dizer, pô, então beleza, então eu vou aceitar Cristo e vou continuar pecando. É o que as pessoas normalmente pensam, mas é algo que você tem que sentir isso. É interessante esse sentimento quando você se converte, porque hoje você fala assim, pô, mas o que é pecado? Pecado, pô, eu vou num restaurante, por exemplo, vou num restaurante, pedi camarão, lagosta e tomei um vinho de R$ 6.000 a garrafa. Aí o cara na mesa, na frente, tomou uma cervejinha com a namorada e comeu uma porção de batata frita. Veio R$ 100 para ele, veio R$ 100 para mim e veio R$ 8.000 para o cara. Aí veio R$ 100 para mim, que legal, R$ 100, vou pagar esses R$ 100 aqui. É pecado isso? Não é pecado, não é pecado, não está na Bíblia escrito, quando você for no restaurante, assim. Mas existem princípios, existem honestidade, existe o princípio, né, da compaixão. Pô, eu tenho grana, vou fazer o outro pagar 6.000, 8, 12 mil reais na conta. Sabe, então, essas coisas, sabe quem é que toca? Você, o Espírito Santo que habita no seu coração. Ele toca, peraí, você está errado, cara. Essa conta não é sua. Ô, garçom, vem cá, desculpa, você errou aqui na conta. Legal, tal. Você entendeu? Quando você fala assim, então eu vou aceitar Cristo, e se você aceitou Ele de coração, essas coisas vão acontecer no seu coração. O Espírito vai falar no seu ouvido. É muito gostoso essa sensação, sabe por quê? Porque você vai começar a dar nome para os seus pecados, e quem te toca disso é o próprio Espírito Santo. E você vai reconhecer, pô, que eu errei. E eu vou pedir perdão, vou me arrepender desse pecado específico e pedir perdão para Deus. Acabou. Você vai passar a dar nome para os seus pecados. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então, o problema não é a falta de paz interior. Você está querendo fritar um ovo sem quebrar o ovo, entendeu? Né? Isso aí é ruptura espiritual. Quando você não se reconcilia com Deus, você está numa ruptura espiritual, né? O pecado te coloca, que a gente viu aqui, em oposição a Deus. E aí você, né, você entendeu? Você fica chovendo no molhado, como é que fala aquilo, né? Às vezes você não consegue andar porque você está patinando. Você precisa se reconciliar com Deus antes. Então, vamos ver aqui, ó. Paz com Deus, vamos chamar assim, a reconciliação. Você imagina Deus deu o filho dele, o filho, a pessoa mais amada que ele tinha, ele deu o filho dele para morrer por você, para morrer por mim. E você não crê nisso. Então você é inimigo de Deus, você é inimiga de Deus. Se você não crer que Deus deu o filho dele para te salvar da condenação eterna dos pecados, você está em guerra com Deus. Você não está reconciliado com ele. Então, como é que você obtém essa paz com Deus, né? Então, está aqui em Romanos 5:1. Olha aqui. Portanto, justificados pela fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que que é? O que que acontece? Ela é obtida pela justificação. Você é justificado diante de Deus. Se você morrer agora, pá, você acabou de crer em Jesus, você entregou sua vida para Ele e você morreu. Acabou, você já está justificado diante de Deus. Você entendeu? Olha que coisa interessante isso. Outra coisa, ela é produzida por onde? Pela cruz. Ela é produzida pela cruz, quando Cristo morreu na cruz. E ela é baseada no quê? Ela é baseada única e tão somente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, ou vou ajudar, vou dar esmola, vou ajudar cego a atravessar a rua, vou fazer boas ações. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas você deve fazer isso quando a coisa vem inspirada pelo Espírito, quando a coisa vem de dentro para fora. E não querer fazer uma troca, ser uma moeda de troca com Deus. Ou eu vou fazer tudo isso, ou a religião. Puxa, eu nasci numa religião com os meus pais, meus avós. Eu não sei nada de religião, não conheço nada, mas eu nasci nessa religião. Então, beleza, eu vou ser salvo. Você nem sabe do termo de salvação nem nada, mas eu nasci nessa religião, nunca questionei nem nada, e acabou. Então está valendo, eu estou em paz com Deus. Não é assim. Não é assim que funciona. Ela é baseada na graça. Você não tem que fazer absolutamente nada. Você tem que recebê-la pela fé. Lembra que eu falei, a gente já deu um estudo aqui sobre fé, que é você crer, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. De novo, né? O que se espera? Essa promessa, você vai estar salvo. E a convicção de fatos que se não veem? Você viu Cristo crucificado na cruz? Você estava lá naquele alvoroço todo quando ele foi crucificado? Não. Você viu Adão e Eva? Não. Você viu Isaías escrevendo isso daqui? Você viu o rei Davi e suas guerras com os outros povos? Não. Mas você crê porque está aqui, porque está revelado. Isso aqui é a palavra de Deus. Está revelado aqui. Então você crê. Então, como é que é essa paz com Deus? Ela é objetiva. Você creu, pá, você se reconciliou com Deus na hora, independente do que você está sentindo. Ela independe de sentimento. Você creu, pronto, ela você já vai estar reconciliado. Ela é permanente, você nunca mais vai perder essa reconciliação. Cristo fala: aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata, ninguém tira da minha mão. Olha o que Cristo fala, fantástico, né? Resolve a questão eterna. Pronto, você se reconciliou com Deus, você já não está mais em briga com Ele. Pronto, essa é a paz com Deus. E a paz de Deus, que todo mundo almeja, que todo mundo quer. Essa está em Filipenses, eu vou ler aqui para vocês, está em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. É lindo essa questão da Bíblia. Olha como as coisas, olha como o mundo, né? Você, o seu ser, como você se sente, como foi escrito há séculos e séculos atrás, como Deus conhece. Por isso que eu falo, é um manual de vida. Então ele está falando da paz de Deus aqui. E isso é o quê? É sobrenatural. Não é uma coisa objetiva, ela é subjetiva, ela é sobrenatural, não é uma coisa que nem você fez aqui, na paz com Deus você tem que tomar algumas decisões. Puxa, eu estou lendo, eu ouvi a palavra, eu creio, eu me arrependo e eu aceito Jesus. Pronto, você já está em paz com Deus. Agora, a paz de Deus tem um negócio para você falar, para você fazer, ela é sobrenatural, né? Ela excede o entendimento humano. É incrível isso, né? Ela guarda o coração e a mente. Em João 14, 27, olha como Jesus, que é Deus, ele já sabia isso, né? Ele falou assim, ó,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que ele fala. Não fica preocupado, não deixa seu coração ficar turbado, cheio de dúvidas. Ele venceu o mundo, ele deixou essa paz aí, mas o que acontece com essa paz? Ela é sentida, ela é variável, ela é ligada, o que ela está intimamente, inteiramente, diretamente ligada ao quê? A comunhão. O que é comunhão? É você se relacionar, por exemplo, a comunhão com Deus, com Jesus. Quanto mais você estiver em comunhão com Deus, com Jesus Cristo, mais você vai ter essa paz em momentos que você precisa dela. Então, você tem que estar junto com Deus. Né? Como que você adquire essa paz aí? Olha, ele dá aqui em Filipenses 4, ele dá aqui a receita, oração, e aqui, ó, não deis só de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por onde? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, ó, pela oração, leva tudo para Deus. Pela súplica, né? Ações de graça. Quando você tem gratidão no coração, isso abate a ansiedade. Você é grato pelo que está. Às vezes você está ansioso por um monte de coisas que aconteceram, mas aí você começa a pensar nas bênçãos que você recebeu de Deus. E aí você é grato, você dobra o seu joelho, você fecha os seus olhos e agradece para Deus a tua vida, você está vivo ali, passando por aquilo, porque você está vivo. Agradeça a Deus, né? E a mente voltada para Deus, pensa em tudo que é puro, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em crente em Jesus, em Cristo Jesus. E o que pensar? No versículo 8 ele complementa isso, ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele dá uma receita aqui, né, para você ter a paz de Deus. Agora, a paz de Deus é aquilo lá, depende da comunhão. Pode ser perdida temporariamente. Às vezes você está tão perturbado, tão ansioso, tão agoniado, que você perde essa paz temporariamente. Você precisa voltar essa receitinha lá para recuperar. Ela pode aumentar, como pode diminuir. Você pode ter um problema que vai você estar em paz de Deus. Às vezes, tem algumas vezes que você fala assim, né? Já aconteceu isso comigo. Você está tão. Você fala, caramba, eu devia estar preocupado com esse problema. Eu devia estar arrancando os meus cabelos com esse problema. Ou chorando profundamente com esse problema que eu estou enfrentando. E é engraçado, eu estou em paz. Como pode uma coisa dessa? Você mesmo se questiona. Como pode? Como eu posso estar em paz, sendo que está acontecendo isso, aquilo, aquele outro na minha vida, na vida da minha família, e eu estou em paz? Como? É isso, é comunhão com Deus. Né? Você tem que pensar. Muitas vezes você. Um dia aconteceu um negócio comigo, foi uma coisa interessante. Eu estava dirigindo, era uma rua, eu estava dirigindo numa rua normal, não estava correndo, e tinha um sujeito e uma senhora andando meio que no meio-fio. Por quê? Porque a calçada estava sendo reformada. E eu passei por esses caras, eu estava vendo, claro, mas eles foram no meio-fio. Meio-fio. O cara, ele ficou revoltadíssimo comigo. Ele ficou revoltadíssimo. Eu olhei aquilo e falei, pô, mas qual que é, né? Não fiz nada pro cara. E eu fiquei com ódio no coração daquele cara. E o cara foi passando aí, depois foi uma curva, fechou o farol. O cara estava andando a pé e eu olhava para mim, e eu encarava ele. O cara me xingava, eu via pela. Não sou leitor de lábios, mas quando o cara fala um palavrão para você, filho daquilo, você percebe exatamente o cara te xingando.
Eu falei, pô, vou descer do carro, vou lá e vou questionar o cara, entendeu? Sabe, na época, na hora, eu passei mal com aquilo lá, porque eu não fiz nada de errado, entendeu? E olha, isso foi de manhã que aconteceu. Até à tarde eu estava remoendo isso, você acredita? Porque eu falei, pô, tinha que ir lá, tinha que brigar com o cara, tinha que sair na mão com o cara. Eu falei, pô, peraí, cara, de quem você é filho? Aí eu comecei a pensar em outra coisa. Pô, puxa, eu deveria ir lá e falar com o cara. Eu não estava em paz. Não estava em paz. Um negócio que eu não fiz nada, fui xingado, eu não estava em paz com aquilo. Aí eu comecei a pensar em outra coisa. Falei assim, não, e se eu fosse lá e falar assim, poxa, meu, você achou que eu não estava vendo? Você me desculpa, olha, tal. Olha, me veio uma paz na hora disso. É interessante quando você começa, você segue a receita. E não é porque você segue porque falou, não, eu vou, opa, então quando eu estiver assim eu vou. Não, é uma coisa que o Espírito te toca. Veio na hora. Eu já contei para vocês um caso aqui também, que eu tinha uma casa em Águas de Lindóia e fui invadida. E a pessoa que construiu a casa para mim, ela não estava terminada ainda, né? Estava em obra, mas já estava levantada, coberta. E ele me ligou e falou: Ó, tem um cara invadiu lá, tá morando lá. Nossa, eu fiquei aquilo me deu uns nervos. Fiquei na hora, fiquei com ódio da pessoa. Falei: não, não vai chamar a polícia, eu vou chamar um outro cara para tirar o cara de lá. Tal. Já pensei em coisas totalmente erradas. Olha, eu fiquei com tanto ódio, com tanta ira, que eu parei, fui para um banheiro, eu estava num lugar que não era adequado ali de eu orar, fechei a porta do banheiro e orei, Senhor, tira isso do meu coração, me dá paz. Olha, mas eu não vou dizer, foi instantâneo a coisa. Eu falei, pô, peraí, coitado do cara, o cara, né? Aí eu falei, olha, vai lá, fala pro cara, fala para ele limpar o terreno, fala que ele pode morar lá, deixa até ele entrar na edícula. Aí essa pessoa que cuida para mim lá da casa, cuidava, já vendi essa casa e tal. Ele, ele falou, ó, seu Marcelo, é o seguinte, eu fui lá, falei pro cara, ainda eu ia pagar para ele, ia dar uma grana para ele manter o terreno lá limpo, né? Que a casa estava construída, mas cresce mato, na garagem, aquele negócio. Ele falou, foi dar uma enxada para ele no dia seguinte, ele pegou as coisinhas dele e vazou. Mas enfim, mas o que eu queria passar para vocês é assim, é como Deus tira com a mão isso, tira com a mão. Aí vem essa paz que tanto a gente almeja. Olha aqui uma comparação, né? Uma comparação bem direta assim, olha. Paz com Deus, reconciliação. A paz de Deus, a tranquilidade interior. Paz com Deus, ela é objetiva, você pega na hora. A paz de Deus, ela é subjetiva, ela é sentida. O resultado da paz com Deus é a tua salvação. E o resultado da paz de Deus é a comunhão. Quando você tem plena comunhão com Deus, você tem a paz de Deus. A paz com Deus, ela é obtida uma vez. Você aceitou, creu em Cristo, pá, você tem a reconciliação com Deus, você tem a paz com Deus. E a paz de Deus, ela é experimentada continuamente. A paz com Deus não depende das emoções. É uma coisa lá que você orou, acabou, você se reconciliou com Deus. A paz de Deus, ela afeta profundamente as emoções. A paz com Deus, ela é baseada onde? Na cruz. E a paz de Deus, ela é baseada no quê? Na presença de Deus. Então, para a gente resumir tudo isso que está aqui, a paz com Deus muda o seu destino eterno. E a paz de Deus muda a sua experiência diária. Diária, porque diariamente você está tendo ansiedades, angústias, notícias, dependendo, né, da sua família, dos seus problemas. É isso que você almeja tanto, né? Para a gente concluir aqui, né? Deus, ele não quer apenas salvar você. Ele não quer apenas salvar você. Você vai passar a ser filho dele, filha dele. Ele quer aquietar o seu coração. Olha que interessante, ele quer ter esse cuidado com o seu filho, com a sua filha. A cruz faz a paz entre você e Deus. E a comunhão faz a paz entre você e a vida.
Então, gente, eu peço para Deus que Ele quebrante o coração daqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus, porque fazendo assim, você vai se reconciliar com Deus. A paz de Deus é garantida para você. E a paz com Deus é garantida. E a paz de Deus, você vai experimentar isso. Tanto mais você tiver unido a Cristo, tá bom? É essa a minha oração que eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.